Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz, estamos agora no nosso PodSim 105, A Compaixão dos Bebês, que é mais um episódio da nossa série Compaixão e Caridade. Bem, a gente vai falar rapidamente, né, como sempre, nosso programa é curto, sobre um experimento que está relatado no documentário A Revolução do Altruísmo, que tem no Netflix, né? Essa dica é de graça para vocês. Que vai falar, né? A gente já falou um pouco de outros experimentos, vai falar um pouco das pesquisas científicas e algumas histórias de vida que mostram que a compaixão, a bondade é algo inato na natureza humana. Só que hoje a gente vai falar de uma pesquisa extremamente curiosa, né? No programa 105, a gente discutiu a questão da compaixão nos animais, no 104, né? Agora no 105, a gente vai discutir a compaixão nos bebês. Quer dizer, a pergunta que está por trás é a seguinte: o ser humano nasce com compaixão? O ser humano nasce com a capacidade de valorizar o bem ou não, né? Como pensa uma parte dos materialistas, né? Não, essa questão de bondade, de fazer o bem, de a gente se sentir bem quando ajuda uma outra pessoa, é um condicionamento social, né? Na verdade, está provado que não, né? E esse experimento é mais um dos centenas de experiências que provam que nós temos uma bondade inata. A nossa tendência natural é do bem. Esse experimento é o mais radical, com humanos, porque, né, que responde essa questão, porque vai pegar realmente bebês. A gente está falando de crianças, de recém-nascidos com 3, 4, 5 meses. Né? São indivíduos que não falam, que não desenvolveram ainda sequer a fala. Então eles não teve tempo, não teve essa doutrinação, né, esse condicionamento que vai, né, que muitos vão alegar que é por isso que a gente faz o bem. Também não há medo de punição. Então não há nem um reforço positivo no sentido do bem, claro e objetivo do ponto de vista da sociedade, e nem há uma punição no sentido de punir, gerar algo desagradável quando a criança opta pelo negativo, né, pelo que a sociedade julga que é negativo. Bem, vamos ao experimento, que ele é muito mais interessante do que isso, né? Primeiro, a genialidade dos pesquisadores. O que é que eles fizeram? Eles criaram uma situação em que a criança vai decidir quem é melhor. Né? E é bem interessante. Quem puder, assista o documentário, vale muito a pena. Eles pegam um boneco branco, um cachorro branco, são todos do mesmo tamanho, são iguais, né? É uma pesquisa científica bem feita, então eu não vou entrar nos detalhes, né, da metodologia. Tem um pouco no documentário, quem quiser pesquisa mais, mas assim, é uma pesquisa científica estruturada. Os bonecos são iguais, não há nenhum com a cor que se destaque mais do que o outro. Quer dizer, todos esses detalhes são eliminados no sentido de, ele escolheu o boneco tal porque a cor é mais forte. Não tem isso. Então, assim, são 3 bonecos, 3 cachorros idênticos, com uma pequena característica diferente. O que está abrindo na caixa é branco, os outros 2, um possui um macacão azul e um amarelo, né? O azul e o amarelo têm a mesma intensidade de cor. E a história é a seguinte: o boneco branco tenta abrir a caixa. Se eu errar as cores aqui, né, o branco com certeza abre a caixa. Um dos bonecos entra, né, em cena e ajuda o boneco branco a abrir a caixa. Depois, na mesma cena, ele sai, o boneco branco, né, o cachorrinho branco vai tentar abrir a caixa e o outro boneco chega, além de não ajudar, atrapalha, né? Tipo, fecha a caixa. O branco está tentando e de repente vai lá o amarelo e faz fechar. Então, essas 2 cenas são repetidas na frente da criança, dos bebês. E depois que ele assiste essas 2 cenas, o boneco azul ajudando o boneco branco a abrir a caixa e depois o boneco amarelo fechando a caixa, atrapalhando o boneco branco, ele vai escolher entre os 2, né? Então, olha que genialidade. Vai ter alguma preferência da criança pelo boneco que ajudou e pelo boneco que atrapalhou? Se a criança, né? É preciso dizer que essa experiência não é feita uma vez, né, gente? Isso tem que ser feito centenas de vezes com centenas de crianças, né? Não é uma criança só, para eliminar qualquer outro fator.
Então esse experimento é feito centenas de vezes. E olha que interessante, é mudado de cor, né? Para uma criança o boneco azul é o que ajuda, na outra, né, com outra criança o boneco azul é o que atrapalha, para realmente ver se há uma opinião da criança. Feito isso, os bonecos são colocados na frente da criança. Olha que coisa incrível. A cada 5 vezes, 4 vezes a criança escolhe sempre o boneco que ajudou. Estatisticamente é um resultado extraordinário e incontestável. Porque se para a criança, ou para as crianças, né, a gente está falando aqui, né, das crianças que representam a infância humana, se para, né, o recém-nascido, se para o bebê de 3, 4, 5 meses fosse indiferente, né, o cachorrinho que ajuda e o cachorrinho que atrapalha, a escolha seria aleatória. E quando você faz uma escolha aleatória com centenas de casos, a tendência é ficar meio a meio. Né? Então, se cada 5 casos, 2 escolher uma coisa, 3 ou outra, ou em cada 10 casos, 5, né, escolheu o que ajudou e 5 escolheu o que atrapalhou, qual seria a leitura da experiência? Não há nenhuma avaliação moral. Né? Tanto faz, a criança tanto faz, ela nem liga. Ela escolhe o boneco lá e pronto. Mas um resultado 4 de 5, gente, né, que significa 8 de 10, é 80%. Nenhuma estatística científica vai dizer que isso é coincidência. Né? Matematicamente é impossível uma coincidência aí de 80%. Se fosse 50, né, ou 45, 55, porque toda pesquisa tem uma margem matemática de erro. Mas 80% é impossível você falar que as crianças escolhem um boneco ao acaso. É uma experiência extraordinária, é uma experiência que eu acho que nós espíritas, né, teríamos que refletir cada vez mais sobre esse tipo de coisa. Não tenho dúvida disso. Se Kardec hoje estivesse escrevendo a Revista Espírita, ele escreveria vários e vários artigos sobre isso, gente. Esses são os temas do Espiritismo, né, que aprofunda a reflexão. Não é ficar, desculpe falar, mas não é ficar só repetindo, porque fulano falou isso, o palestrante falou isso. Isso tudo é legal, mas assim, se a gente quer aprofundar, é isso. Quando Kardec fala que o Espiritismo dialoga com a ciência, é isso que ele está dizendo. Não é ficar fazendo afirmação só, é pegar essas pesquisas e dizer assim, olha, essa pesquisa que não é espírita, feita por pessoas não espíritas, elas confirmam exatamente o que os espíritos já disseram. E o que é que os espíritos disseram? Que o espírito é criado simples e ignorante, mas nunca mal. Que todos nós temos a essência do bem. Todos nós carregamos a tendência do bem. Só quando a gente perverte ela que a gente tem problema. Quer dizer, a criança, ela como os macacos que a gente falou no programa 104, ela não tem um raciocínio elaborado ali, né, naquele corpo. Mas há a bondade do espírito por trás. Há a compreensão do que é bom e do que é mal. Então, é o tipo de pesquisa que, se a gente for nos detalhes, a gente vai ver o quanto ela confirma o que os espíritos têm ensinado. Né? É uma checagem da ciência, da afirmação dos espíritos. Então, esse tipo de pesquisa, eu não tenho dúvida, e aí, assim, não tenho nenhuma dúvida que Kardec dedicaria uma atenção séria, publicaria os resultados, mostraria os detalhes. É isso que a gente precisa, gente. E, assim, a gente está trazendo exemplos, porque o propósito do Pode Sim é muito mais nos unir e lançar reflexões iniciais. Né? Que pessoas ligadas à psicologia, à ciência em geral, ao comportamento humano, se debrucem sobre essas pesquisas. Como seria interessante a gente ter um livro escrito, né? Pegasse não só essa pesquisa, mas certamente as dezenas de pesquisas semelhantes, e a gente ter ali isso bem organizado com uma reflexão espírita. Então, fica o apelo, a sugestão, quem é da área, quem tem afinidade, quem gosta desse assunto. Estudar, pegar os autores, pegar as publicações, fazer um trabalho, né, como, né, um trabalho que agradaria Kardec. Então, fica essa sugestão para a gente poder fazer. Eu vou agora fazer uma relação com uma mensagem que, para mim, é extraordinária. É muito bem escrita, né?
Mas, assim, sendo honesto, não é as que têm a maior beleza poética, a maior beleza literária para mim, mas talvez seja a mensagem que mais me marcou. Porque é uma mensagem que dá uma informação que é central para a minha evolução, que sou espírito atrasado. Né? É uma informação central. Eu digo, meu Deus, se o Evangelho segundo o Espiritismo não tivesse essa informação, para mim, ele seria muito menos útil, em termos de suporte teórico e de orientação. É a única, assim, uma mensagem que não pode tirar do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, seria essa. O Evangelho segundo o Espiritismo não teria a grandeza que tem. Eu posso ter lido e passado batido, como se diz, mas para mim, aqui se destaca que dessa informação que eu tenha em consciência só essa mensagem. A mensagem se intitula Piedade. E aí vamos entender, gente. Piedade aqui a gente pode trocar por compaixão sem nenhum problema, tá certo? Né? Compaixão hoje é uma palavra mais próxima da nossa cultura atual. Na época de Kardec, piedade, por toda a definição aqui dela, é a mesma coisa. Eu não vou entrar nessa reflexão porque não é esse o objetivo. Com certeza, essa mensagem voltará em outros programas, né? Talvez um programa dedicado a ela, porque ela merece. Assim, infelizmente para mim, que sou curioso, o espírito que assinou foi... A tradução tá Miguel, eu não sei se no original tá Michel ou Micael, mas eu fico triste porque se fosse um personagem histórico, eu com certeza iria estudar a vida dele, né? Até por gratidão dessa mensagem específica. Foi recebida em Bordeaux, então possivelmente não foi na presença nem de Kardec, mas Kardec a validou. Mas, enfim, são outros assuntos, né? O que é que eu quero destacar desta mensagem? Primeiro, esse ponto, né, a gente pode ler aqui com toda honestidade a piedade ou a compaixão. E aí, assim, ele vai falar que a piedade ou a compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Muito bonito, até aqui para mim não me deu nada prático. Não me deu nada prático. Eu vou ler só a definição para dizer que é a mesma coisa que compaixão. Aí ele continua dizendo, deixai que o vosso coração se enterneça, se emocione, ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Então, o que é que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando de empatia, que é a base da compaixão, que é isso daqui. Quer dizer, empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Compaixão é a capacidade de sentir o que o outro sente. Então, é compaixão, né? Está fundamentada aí a minha definição, a minha tese. O que mais me interessa? Vamos lá. Porque aí, assim, é a coisa prática. Ok, espírito atrasado, eu sou. Já assinei termo de confissão, não tem problema nenhum, não vai ter polêmica sobre isso. Como espírito atrasado, né, meus dois grandes problemas se chamam orgulho e egoísmo. E eu confesso que um dia eu abri ao acaso essa mensagem quando eu estava pensando isso. Tá bom, tudo bem, eu sou, né, já dei o primeiro passo que é importantíssimo, eu assumo com honestidade a minha situação de atraso espiritual, não é técnica de exposição, nem de palestra, assumo, é isso. Ok, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Porque a gente não evolui combatendo. Combater é muito simples, é muito elementar, não resolve. Não adianta só eu combater o meu orgulho, não adianta só eu segurar meu egoísmo. Obviamente eu tenho que estar consciente dele. A pergunta é, o que é que eu faço? O que é que eu desenvolvo dentro de mim para que ocupe o lugar do orgulho? O que é que eu faço do ponto de vista prático? E aí, para mim, aqui está em 3 linhas. Nessas 2 linhas e meias que eu vou ler, para mim, é uma opinião pessoal, gente, né? Eu não ia dizer vale o Evangelho segundo o Espiritismo, que é exagero, mas assim, vale muito. Né? Talvez seja um dos ensinos espíritas mais importantes para a minha existência. É o seguinte, o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aí já me interessou muito, aquele que dispõe em vossa alma a humildade. Eu digo, Nossa Senhora, eu quero esse negócio aí, porque vai resolver tudo, né? Resolve o egoísmo, o orgulho e ensina humildade. A humildade, a beneficência e ao amor ao próximo. Se a pessoa diz isso para mim, eu pergunto quanto é, eu faço qualquer negócio. Me dá a resposta. Que sentimento é esse?
E aí a mensagem dá isso de graça, gente. É a piedade. É a chave da evolução para você que é espírito atrasado igual a mim. Para você que não é, perdoe a empolgação, mas para mim eu encontrei um tesouro. A piedade, a compaixão é o sentimento que vai fazer eu superar o egoísmo e o meu orgulho. E vai trazer de uma forma honesta e poderosa dentro de mim a humildade, a beneficência e o amor ao próximo. E aí no final ele vai fechar dizendo o seguinte, porque depois eu vou falar disso, tem alguns tipos de meditação budista que faz realmente a técnica para você sentir o sofrimento do outro. Em outro programa a gente vai falar disso, mas olha como é que ele encerra. A piedade é o melancólico, mais celeste precursor da caridade. A primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Né? Então, a compaixão é esse sentimento profundo. E o que é a caridade? É a ação movida de plena compaixão. Né? Daí o nosso nome, compaixão e caridade. Então, a piedade ou a compaixão é o sentimento que nos faz, que nos capacita de sermos verdadeiramente caridosos. Tá certo? Bem, gente, é isso. Espero que vocês, né, tenham gostado. Para mim é um tema muito significativo e certamente depois a gente vai voltar nessa mensagem. Se alguém souber quem é esse espírito, me conta. Se alguém conseguir alguma pesquisa, porque eu também não pesquisei. Talvez pesquisando a Revista Espírita, né, o Centro Espírita de Bordéus, esse espírito possa ter outras comunicações com a mesma qualidade publicadas na Revista Espírita. Se alguém quiser fazer ou souber algum livro que já fez essa pesquisa, manda, contato@grupomarcos.com.br, tá certo? Eu lhe pago em vibrações e em preces. Meus amigos, é sempre uma alegria estar com vocês, né? Reforçando que este ano de 2017 é o ano de nós começarmos a nos encontrarmos. Estamos nos organizando, passo a passo, a gente vai ter proposta de contatos mais diretos e continuado com vocês que queiram. De qualquer forma, esse contato já é de imenso valor para mim, tá certo? E posso dizer que a equipe espiritual também devota-se, né, tenazmente, abnegadamente, para que a gente consiga manter esse trabalho e que os nossos corações, né, possam ir se unindo. Um grande abraço, muita paz, uma ótima semana para vocês. Vamos para a nossa segunda parte. Meus amigos, infelizmente tivemos um problema no áudio, mas felizmente a mensagem transcrita foi salva. Então a nossa mensagem final vai ficar apenas em forma de texto. Eu peço, por favor, que vocês leiam essa mensagem. Ela foi muito interessante, eu aprendi muito com ela e acho que muitos também podem aprender. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.